Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Muito bem, depois desse breve intervalo, vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 11 de fevereiro, período da tarde. Nós finalizamos o julgamento do processo do item 55 da pauta. E vamos, sim, lembrando que a gente já completou, né, a pauta do dia 11, período da tarde. Então, a gente está votando os processos, que não foram votados ontem por insuficiência de tempo. Certo? Acabamos de votar o item 55 da pauta. E agora vamos dar continuidade na sequência da própria pauta, votando o item 56, que é o processo também da empresa Povo do Brasil, Tecnologia e Equipamento, também relatado pelo conselheiro Efigênio. Gente, parece que é bem parecido, né, a situação. A gente está ficando com... Sim, eu vou fazer o resumo. Vou fazer o resumo, presidente. Exatamente, vou fazer o resumo. Então, esse é um despacho decisório que não mudou a compensação, né, ao fundamento de que era pagamento estimativo. Mensal ele só poderia compensar ao final. Qual que é a diferença aqui? A diferença é o seguinte: o contribuinte ele pleiteou crédito decorrente de pagamento indevido a maior de RPJ. Só que ele vai alegar o seguinte: manifestação de conformidade, ele vai falar o seguinte: ela alegou erro de preenchimento da DECOMP, quando ele informou a natureza pagamento indevido a maior, quando o correto deveria ser saldo negativo. Aqui ele veio informando corretamente. Então, aqui, diferentemente do outro caso, ele falou: olha, o meu crédito eu informei equivocadamente. Eu informei pagamento indevido a maior, mas é saldo negativo. Essa é a grande diferença. O restante, aí eu faço a análise, né? O que a DRJ fez? Ela superou a questão da estimativa e veio falar exatamente que não é cabível, né, o caso de retificação de declaração de inexatidão material. Aí a gente segue a mesma lógica do processo anterior. Aqui tem o parágrafo 14 também, que eu suscito aquela questão da nulidade que eu estou excluindo, desconsiderem, eu peço, tá certo? A gente segue a mesma, os fatos, no item 22, né, o elenco aí que ele compensou, né, ele declarou da DCTF um crédito, né, o valor arrecadado foi a maior, né, e aí segue aquela mesma sistemática. E a minha proposta é semelhante à anterior, só que ao final eu especifico que, olha, prolatar os fatos decisórios, se eu deveria continuar tudo bem, mas citando o seguinte: reanálise do direito creditório considerando um saldo negativo de RPJ, certo? Tal qual como pleiteado pelo contribuinte. Esses detalhes. Então, é dessa forma que eu caminho no voto. Certo. Só para esclarecer. O processo do contribuinte é uma situação fática muito parecida, a gente já debateu muito parecido com o processo anterior, a gente debateu muito o processo anterior. Então, é por isso que é cabível esse relatório, esse voto mais resumido, né? Mas conciso em referência ao anterior devido à semelhança, certo? Então, o Sérgio pediu a palavra, né, e depois a gente abre a palavra para os demais do debate. Sérgio. Na verdade, a argumentação que eu usei equivocadamente para o anterior vale para esse. Né? No item 22, o que está dito no item 22 é que ele tem crédito de pagamento devido ao maior. Né? Então, se voltar para a DRF como pagamento devido ao maior, vai ser melhor, inclusive, para ele. Ele, na verdade, trocou o crédito pela mensagem da impossibilidade do despacho decisório. Né? E, assim, acho que na turma de vocês, acho que é pacífico, pelo que eu estou vendo, não sei, se é pacífica essa questão de trocar o crédito, né? Sim. Eu estou tendo um entendimento um pouco mais restritivo, porque eu acho que isso eu concordo com aquele argumento da DRJ.
Para mim seria erro de preenchimento se ele colocasse o valor do saldo negativo e trocasse o tipo, alguma coisa do gênero. Mas nesse caso, eu sugeriria, eu faria dessa forma, né? Eu mandaria para a DRJ para julgar sem especificar o crédito. Porque no 22 está se dizendo que ele tem, apesar de ele estar pedindo o saldo negativo, ele tem um crédito de pagamento devido a maior. Então... Porque aqui esse 22, Sérgio, está demonstrando onde é que foi o erro dele, o equívoco. E quando a gente devolve para a DRJ, para a DRF, ela vai analisar, né, para a DRF, ela vai analisar a luz do erro que ele cometeu e verificar esse crédito. Entendeu? E aqui ele foi explícito em pedir que fosse analisado como saldo negativo. Que ele mesmo reconhece o equívoco. A minha dificuldade só é para eu ser coerente com os meus votos fora dessa turma. Sim. Eu não acompanharia essa questão da mudança do tipo de crédito. Por outro lado, eu acho que o processo tem que voltar e se for analisado, aí poderia deixar em branco. Se for analisado o pagamento devido a maior, ele, quando está no 22, ele diz que o décimo de 1.897 pagou 2.033, então isso é um pagamento devido a maior. Então, isso é o crédito que ele está pleiteando. Apesar de que ele mudou a... Mas é porque esse valor vai influenciar no saldo negativo dele, entendeu? Então, mas eu entendi, a sua discordância agora, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista. É porque o seu ponto de vista, ele diverge da lei que essa turma tem adotado. Essa é a divergência. Né? Eu entendi. Talvez a solução minha seja, de novo, pelas conclusões, porque, na verdade, eu concordo com o retorno, mas não com a especificação de necessariamente analisar como está o negativo. Até discordaria disso. Mas, é isso. Ok, mas alguém gostaria de... Eu acho que, no caso, assim, em relação ao que o Sérgio falou, o contribuinte está pedindo, né, que seja reconhecido como, né? Então, se a gente aceita o pedido dele, eu não aceito, né? E geralmente, quando a gente manda voltar para a DRF, sempre nessa situação. Nós superamos essa questão. Então, retorna para fazer mais, né, da liquidez e certeza, superando essa questão. Né? A análise da DRF, ela foi interrompida justamente pela impossibilidade de se usar o crédito de pagamento devido a maior. E ela vai voltar, o processo vai voltar para lá, porque essa possibilidade é uma premissa falsa. Essa impossibilidade é uma premissa falsa. Então, se é uma premissa falsa, de que não pode se usar pagamento devido a maior, então faz sentido ele voltar para a DRF para julgar como pagamento devido a maior. Né? Eu entendo. Sim. Isso se a gente estivesse na DRJ, né, que apreciou isso. Mas agora, né, ele pede que seja apreciado como saldo negativo. Né? Então, assim, eu teria que dizer, não, eu não vou aceitar a mudança do tipo de crédito, mas como foi superado, só se fosse nessa linha, né? Como foi superado o óbice inicial da DRF, então a DRF. Na prática, na verdade, se eles julgarem como saldo negativo ou pagamento devido a maior, provavelmente ele vai ter crédito do mesmo jeito. Né? Na prática, talvez eu deixaria a cargo da DRF analisar isso aí. É porque como a gente tem usado, a gente sempre diz o que é que foi superado, o que é diferente agora, né? E como ele pediu para sessão, mas eu entendo, eu concordo com você, mas aí a gente tem que ver a coerência do que a gente tem feito aqui também. Aí tem esse problema ainda. Talvez a melhor solução seja eu votar pelas conclusões, né? Pelas conclusões. Mas fique à vontade, né? Vamos votar então. Gisele? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, presidente. Alexandre? Também acompanho o relator, presidente. Sérgio? Acompanho pelas conclusões. Jefferson? Acompanho o relator, presidente.
Fred? Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator, então ficou assim, dá provimento parcial por unanimidade para o processo de retornar à DRF para prorrogar a nova decisão nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Sérgio. Pelas conclusões. Sérgio. Ok, então vamos dar prosseguimento à análise dos itens da nossa pauta. Verificando agora o processo de número 57 da mesma empresa, Povo do Brasil, Tecnologia e Equipamentos para Metalurgia Limitada, que também vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Presidente, esse é um caso um pouco diferente, porque ele envolve um processo anterior, adiantando um pouco a discussão. O crédito que está sendo discutido aqui é que não tem mudança de crédito. É um crédito que ele é decorrente de um outro processo, e lá nesse processo houve homologação tácita. E aí, como houve homologação tácita, o que o cliente está falando, eu estou utilizando aquele crédito, lá desse processo que houve homologação tácita. Só que o crédito lá, o crédito que ele está pleiteando, não foi analisado lá. Entendeu? DJ, olha, esse crédito não foi analisado lá naquele processo. Eu estou indefinido. Aí o que o contribuinte faz? Ele não questiona aquela questão do prazo, se ele está no mérito, se foi homologado tacitamente, se o crédito é válido, ele não entra mais nesse mérito. O que ele faz? Ele traz provas daquele processo. Então, essa é a discussão. Tá? Então, vamos lá. Trata-se de declaração de compensação em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de RPJ no valor de 308 mil. Período de apuração 31 de 2 de 2003. O despacho decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em razão da insuficiência de crédito. Em sede de manifestação de conformidade, conforme consta a decisão recorrida, a recorrente alegou em síntese que a glosa em litígio é decorrente da compensação declarada na DECOMP que especifica, a qual já for objeto de questionamento no processo que eu estou citando aí, e homologada tacitamente. Em seguida, ela esclarece a origem desses créditos naquele processo. A decisão recorrida apontou que a parcela não homologada no montante de 9.325, objeto do litígio, que essa que foi a parcela que sobrou, refere-se à estimativa mensal apurada no mês 9 de 2003, declarada nessa DECOMP, que já teria sido analisada pela DRJ-BH nos autos do processo tal. Certo? E aqui ele traz o despacho, a decisão, mostrando que ela já foi analisada. Em seguida, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade ao argumento de que, embora os débitos constantes do processo, esse que foi julgado anteriormente, não possam ser mais exigidos do contribuinte em função da homologação tácita das compensações declaradas, este fato não tem o condão de legitimar a sua utilização como componente do saldo negativo de períodos posteriores, se não comprovada a suficiência do crédito utilizado na extinção através da DECOMP. Despacho decisório emitido naquele processo não reconheceu o direito creditório ora pleiteado. E aí eu trago a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância, as quais serão analisadas em detalhe no voto. Por fim, requer seja reformado o acordo recorrido. Então, se passando o voto, o recurso é tempestivo, né, eu recebo, com isso. A controvérsia cinge se a parcela não homologada, no montante de 9.325, referente à estimativa mensal apurada no mês 9 de 2003, declarada nessa DECOMP, analisada pela DRJ-BH nesse processo, né, conforme despacho decisório de 2008. A recorrente esclarece inicialmente que na DECOMP, né, aí teve uma série de DECOMP, ela foi retificada. Referente a esse processo, que houve homologação tácita, ela pretendia compensar, dentre outros débitos, a estimativa mensal do EPJ 9 de 2003.
com saldo negativo referente ao ano calendário 2001. A não homologação dessa compensação gerou um decréscimo na composição do saldo negativo do ano calendário 2003, o que, por sua vez, impactou na compensação do débito da CONFINS referente ao período 9 de 2004, objeto dessa decompensação. Então, o que ele está fazendo é o seguinte, especificando o que aconteceu em concreto, citando toda a trajetória que vai resultar nesse crédito que está sendo discutido aqui agora. O despacho decisório proferido nos autos daquele processo, na parte que interessa a estes autos, né, ao analisar o direito creditório referente ao saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 2000, reduziu o valor pleiteado de 268.255 para 169.591, uma diferença de 101 mil. Tal bloco ocorreu em razão de o valor IR-fonte deduzido na DPJ no ano 2000 não estar compatível com as retenções informadas na DIF. E aí é esse trecho que eu destaco aí. E resignado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade que foi julgada procedente pela DRJ, para considerar homologadas tacitamente as compensações declaradas. Isso é naquele processo, certo? Então, de volta à análise desse trecho, o que nós temos? Que a decisão recorrida inicialmente afastou o argumento da recorrente da homologação tácita, que ela suscitou essa questão da homologação tácita, e manteve a homologação da parcela controversa sob o fundamento de um despacho decisório emitido naquele processo, né, o argumento que ele analisou a DECOMP e não reconheceu o direito creditório em função da glosa de fonte, em decorrência do não oferecimento das receitas correspondentes à tributação no ano calendário 2000. Assentou ainda que, nesse período, houve apuração de RPJ a pagar e o contribuinte não comprovou a legitimidade do saldo negativo de RPJ apurado no ano 2000, utilizado como indébito na compensação das estimativas mensais naquele ano. Então, o que ele está falando? Olha, você está alegando uma homologação, então ele está se valendo lá daquele processo, ele está colocando os fundamentos, por que foi indeferido. E aqui tem toda a análise daquele processo. Pois bem, aí eu faço aquela fundamentação minha e retorno aqui no 23. Em caso, a recorrente contesta o despacho decisório proferido naqueles autos e sustenta que o valor do IR-fonte, no ano calendário 2000, foi de 261, sendo 35 mil em razão de prestação de serviço a terceiros, 226 mil em virtude de ganhos obtidos em aplicações financeiras, né, e não o valor de 160 mil apurado pelo FIS. Então, o que ela faz? Ela está debatendo lá, aquele fundamento lá de trás. E aí, para comprovar isso, que ela não teria oferecido a tributação, o que ela fez? Ela colaciona aos autos vários informes de rendimentos com os valores retidos. Então, ela traz essa prova, que foi o que foi objeto, o que foi oferecido para ela como uma argumentação para não homologar, né, ela traz essa prova agora. Como se sabe, o saldo negativo requer a análise de todas as parcelas que compõem o referido saldo. Entre elas, todos os pagamentos mensais da estimativa, o imposto de renda retido na fonte, as ECTFs, todo o período de operação, etc. No caso de análise, como a parcela em litígios refere-se ao IR-fonte glosado nos autos daquele processo, né, no 2003-9, em razão da incompatibilidade com as retenções informadas no DIF, faz-se necessário verificar se os valores colacionados aos autos não fazem parte da parcela em controvérsia e já aceita pelo fisco. Né? Então, o que eu estou falando? Olha, ele está comprovando tudo isso. Ele está trazendo essa documentação. Só que lá atrás uma parcela já foi analisada e homologada. E corrigida. Certo? Então, conforme dito assim, uma vez colacionado aos autos elementos probatórios suficientes hábeis, o direito creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz desse informe de rendimentos relacionado aos autos. Prevalece na espécie a verdade material. Então, qual o caminhamento que eu estou dando? Eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos da Receita Federal para reanálise do direito creditório, à luz desses informes de rendimentos relacionados aos autos. Prolatar no despacho decisório, sem óbitos de DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares, após retorno do rito processual. Então, resumindo, a controvérsia se voltou na discussão lá de trás, que tinha sido homologado tacitamente, e aí, como o dono analisou, e ele trouxe essas provas, os informes de rendimentos. Então, eu estou devolvendo considero, se fosse um valor, se fosse menos documentos
como nós já fizemos aqui, e verificando tudo isso, só que nem assim daria, porque tem que verificar se esses valores não foram utilizados para os demais créditos já reconhecidos. Então, de toda forma, teria que ser analisado novamente. Esse é o voto, presidente. Ok, debates? Eu queria fazer uma pergunta para a turma, se vocês costumam aplicar o parecer normativo COSIT 218, que resolve essa questão, né? Na verdade, é uma estimativa que foi compensada, e o parecer diz lá que se foi compensado, aí, depois do terminado o ano calendário, aquilo virou um crédito exigível e vai ser cobrado, se não homologado, vai ser cobrado naquele processo. E aí, essa estimativa concluiu o saldo negativo desse processo. Vocês não... Porque tem turmas que adotam, tem turmas que não adotam. A minha, particularmente, adota. Aqui tem um debate, né, muito grande em relação a isso, e na configuração anterior, né, havia prevalência para aplicar, né, mas mudou a configuração, né, aí saiu o Alan, eu não sei se mudou digamos, o resultado, porque era uma coisa meio apertada, né? Então, tinham dois vencidos, né, Nilson? Tinham dois vencidos, né? Então, ficaram só os vencidos. Seja assim. E o meu tinha os dois vencidos, tinha respondido objetivamente. Às vezes também eram dois vencidos, né? Os dois vencidos sempre é. Dois vencidos. Os vencidos resilientes, digamos assim. Então, eu não posso te responder essa pergunta. Vamos ver. Mas, no caso, não é estimativa. Aqui é fonte, né? Porque está mostrando. Não, mas aí acho que essa discussão toda é em relação ao crédito daquele processo. Né? Porque aquele... A estimativa de fonte o item 11, se a controvérsia, a parcela não homologada de 9 mil e tanto, da estimativa mensal, declarada na DECOM tal. Sim, esse valor vai compor o saldo negativo. O saldo negativo dele. O ponto é que ele deu homologação tácita no outro processo e parte dele, portanto, já pode ter sido utilizado. Aqui o Evigênio não tem a certeza se tudo foi consumido lá ou se tem essa parcela remanescente. Homologação tácita. É isso, por isso que ele não consegue decidir aqui de plano e tem que verificar na DRF esse confronto e ver se realmente há esse valor residual diante da homologação tácita de lá, essa diferença supostamente não reconhecida e aqui factível de reconhecimento. Tem alguns pontos estranhos, né? Uma questão é da homologação tácita, outra é quando tem terra, quer dizer, você vai devolver. Aí para mim discutir, no caso do ferro, discutir. Aí é você financiar o contribuinte, né? Exatamente. É você financiar. Tem uma série de senões. No caso, que não tem esses senões, acho, não sei. Mas, Sérgio, mas aqui houve uma discussão prévia na DRJ, foi o seguinte, mas sobre homologação tácita, aqui está falando, então eu posso utilizar aquele crédito aqui e tal. E a DRJ também fala, olha, mas a homologação tácita, ela não entrou no mérito do crédito, eu estou impedido de cobrar esse mérito. Aí o que ele fez? Ele, no recurso voluntário, ele não entra nesse argumento. Presumo que ele aceitou esse argumento e falou assim, eu vou provar. Ainda que eu concordo, eu vou provar que lá atrás eu tinha crédito. Então, ele vem destrinchando tudo e falou, a controvérsia, ela está aqui, nesse fonte, tá certo? Porque não foi considerado esse valor do fonte, eu trago os informes de dinheiro, trago toda essa documentação. E aí, na verdade, a gente está rediscutindo lá atrás daquele processo. Aí ele traz essa documentação.
entendeu? E aí, por prudência, ainda que é o que eu citei, não é nem questão de prudência, não teria como, ainda que batesse os valores, eu não teria certeza, porque aquele valor, aquele crédito ali, uma parte dele já poderia ter sido utilizado, entendeu? De todo jeito, que a delegacia tem que chegar, verificar, recompor, falar, o que já foi utilizado, entendeu? E ele parece, na discussão prévia, ele aceitou, tanto é que ele torna a prova. Já que foi por valoração basta, o crédito estaria ali para ter sido utilizado em outros decontos. Sim, sim. Ok, podemos votar? Gisele? Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o relator. Alexandre? Eu também acompanho o relator, presidente. Sérgio? Com o relator. Jefferson? Com o relator, presidente. Fred? Com o relator. Também eu acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento ficou assim: para provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o processo ADRF para novo despacho decisório. Certo? Aqui vamos então ao próximo item da pauta, número 56, perdão, 58. Ainda da mesma empresa Povo do Brasil Tecnologia e Soluções Industriais Limitada, e também será relatada pelo conselheiro Efigênio. Com palavras. Esse saldo negativo também muda um pouco a controvérsia. A discussão aqui é 2 notas fiscais. Eu fui premiado. Trata-se de declaração de compensação em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente saldo negativo de RPJ, no valor de 660.066, período de 31 de 12 de 2007, do qual foi reconhecido o montante de 653 mil. A parcela não homologada pelo despacho decisório, em razão de insuficiência de crédito, refere-se à não comprovação de retenção na fonte pela fonte pagadora CNPJ total, no valor de 12 mil. Em sede de manifestação de conformidade, a recorrente alegou em síntese que a divergência refere-se ao fato de a fonte pagadora ter incluído os valores no comprovante de rendimento do ano calendário 2008 e não no ano calendário 2007, como seria o correto. Atua o julgador de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de conformidade ao argumento de que o valor total do comprovante de imposto de renda retido na fonte no ano calendário 2008 foi utilizado na respectiva apuração do imposto desse ano calendário. Caso se cite a razão a interessada, o valor de 12 mil deveria ser deduzido do valor compensado no ano calendário 2008. Né? Ou se não acontecesse isso, caso contrário, nós teríamos uma duplicidade de dedução. Cientificada a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera a alegação de primeira instância e acrescenta o seguinte: a diferença apurada refere-se à retenção de fonte pela ThyssenKrupp, né? Sob nota, ele cita as notas fiscais 5038 e 5039, emitidas em 18 de dezembro de 2007, que inseriu erroneamente a referida retenção no informe de rendimento do ano calendário de 2008. Em razão do regime de competência aplicável aos optantes por lucro real, compensou a retenção realizada com o imposto de renda devido na competência 2007. E afirma ainda que não deduziu o valor em discussão no ano calendário 2008, conforme prova da IPJ 2009, ficha 11, bem como demonstrativo detalhado do IR-fonte compensado mês a mês. Por fim, requer seja reformado o acordo recorrido. Esse é o relatório, presidente. Passando para o voto, o recurso é tempestivo, né? Eu dele conheço e passo a análise. Se isso é controvérsia, portanto, a parcela não homologada no montante de 12 mil, referente à retenção de fonte pela ThyssenKrupp, né, sobre as notas fiscais 5038 e 5039. A decisão recorrida manteve a homologação na mesma linha do despacho decisório. Para tanto, confrontou os valores retidos de IR nos anos calendário 2007 e 2008 da respectiva fonte pagadores informada em DIPJ, e assentou que o valor total do comprovante de IR-fonte retido no ano calendário 2008 foi integralmente utilizado na apuração do imposto desse ano calendário. Por conseguinte,
concluiu que somente assistiria a razão recorrente caso tivesse deduzido do valor compensado no calendário de 2008 a parcela controversa de 12.987,14, por vista evitar duplicidade de dedução. Aí eu trago aquele racional teórico, né, e vou direto para o item 17. Em caso, a recorrente colecionou aos autos as notas fiscais 50.38 e 50.39, né, cujo total de IR retido representa 12.987,14. Com vistas a comprovar que o valor compensado no calendário de 2007 não fora compensado em 2008, ela apresentou planilhas em que compõem, mês a mês, a ficha 11, né, cálculo de IR mensal por estimativa da BPJ 2009. Identifica os valores deduzidos de IR-fonte, bem como as demais notas fiscais emitidas pela fonte pagadora, deduzidas desde 2008. Apresenta ainda planilha em que identifica o montante consolidado em IR-fonte em 2007 e 2008, da ThyssenKrupp, bem como o valor retido, informado no livro razão. Porém, não apresenta o livro razão nem as demais notas fiscais relacionadas nessas planilhas. Nos termos da súmula CARF, eu cito a súmula CARF, que é a prova não se faz somente com informe de rendimento. Verifica-se, pois, que se por um lado as notas fiscais 50.38 e 50.39 apresentadas pela recorrente configuram elementos hábeis para comprovar a retenção na fonte, por outro lado, as demais notas fiscais referentes ao ano calendário de 2008, que serviriam de suporte para a elaboração da planilha, bem como a respectiva escrituração do livro contábil, o livro razão e o diário, deveriam ter sido colacionados aos autos. Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não tenha força probante que permita a homologação do crédito de forma direta, a meu ver, ela reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório do indicado seja reanalisado pela Receita Federal à luz dessa documentação, ocasião em que deverão ser verificados se os valores retidos da fonte pagadora no ano calendário de 2008 estão de acordo com o informado pela recorrente, sem prejuízo de demais análises. Como dito acima, uma vez colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material. No disposto, eu conheço o recurso voluntário e um mérito dole parcial proveniente para determinar o retorno dos autos à Receita Federal, para reanálise do direito creditório pleiteado, à luz dos documentos colacionados aos autos. Relatar novo despacho decisório, sem óbito de ADRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares, após retome-se o rito processual. É como voto, presidente. Só fiquei com uma dúvida. Sim. Voltando para o anterior, que escapou, e agora, o 56 e 57, por que razão que eles vão ter provimento parcial e não diligência? Porque não é o caso anterior, né? Seria o caso de diligência, na verdade, ou não? Poderia ser a diligência, poderia. Senão ele vai para a diligência. Porque não é um caso de premissa que foi afastada, uma análise de mérito que foi interrompida lá na DRF. O anterior também, eu acho que seria um caso de diligência, um relatório conclusivo e análise do caso. Quer dizer, poderia ser um caso de diligência, verdade. Mas, assim, sim, porque não é caso de prescrição, não é caso de mudança. Mas o que acontece? O contribuinte trouxe provas, né, de que ele errou, digamos assim. Isso está provado. Mas a gente não sabe se esse erro, né, ele fundamenta o pedido do contribuinte. Porque o saldo negativo é o resultado de um procedimento relativamente complexo. Então, não é pelo fato de a gente dizer assim, não, vamos considerar essa retenção na fonte, isso não significa que ele já tem o saldo negativo. Né? Então, tem que reapurar o saldo negativo, para saber se ele tem o crédito. Então, para a gente não fazer essa reapuração, quer dizer, se a gente pedisse uma diligência, né, seria para fazer essa reapuração. Né? Aí a diligência diz, não, o saldo negativo dele é X. Aí a gente diz, não, homólogo parcialmente. Certo?
mas o contribuinte não ia ter a oportunidade, né, de questionar essa nossa decisão. Então a gente manda voltar para a DRF, porque, sendo novo disposto decisório, o contribuinte vai poder questionar. Certo? Então é para evitar a supressão de instância, certo, do contribuinte, para ele poder questionar esse saldo negativo encontrado depois de superar essa questão. Então ele ganha uma nova oportunidade, né, de contraditório aí da decisão. É por isso que eu digo que é em benefício do contribuinte, entende? Mas realmente poderia ser feita diligência. E do ponto de vista da administração, não tem muita diferença uma diligência e uma nova análise do saldo negativo. Porque a diligência seria para fazer a análise do saldo negativo. Né? Então, para a administração, para a DRF, não tem muita diferença em termos de trabalho. Não, mas aí o processo, se for o caso, vai voltar para a DRJ e depois para o CARF. É possível. Mas se voltar para a DRJ, é no exercício do direito do contraditório do contribuinte. Eu só não conhecia o tratamento em casos que não fossem de uma análise de mérito interrompida, como naquele caso da premissa equivocada. Interrompeu. É verdade. A priori, todos esses casos que a gente volta, a gente fosse, digamos assim, no rigor, deveria ser a diligência. Né? E foi um questionamento que o Fred fez hoje. Logo quando eu cheguei na turma, eu fiz esse mesmo, você lembra meu, Gisele, eu fiz esse mesmo questionamento. Falei, olha, isso aqui é os mesmos argumentos do Fred. E aí a gente foi analisando e tal, né? Mas, a grosso modo, e se fosse rigoroso, ou seja, todos eles seriam diligências. Eu só fico na dúvida agora se o meu voto no anterior e nesse, eu deveria... na minha turma eu deveria como diligência, mas acho que também não é tão diferente assim, para ser uma incoerência, né, de concordar com a provimento parcial. Bom, fica à vontade. Só não pode mudar o voto agora. Vai para os próximos. Coerente com o que eu acabei de votar. Mas olha só, deixa eu dizer, um outro argumento, assim, contrário à diligência, é porque às vezes o resultado da diligência não resolve o problema. Às vezes o resultado da diligência vem uma coisa meio atravessada, né, por vários motivos. Às vezes a gente mesmo não redige direitos esquisitos, né, mas o fato é que muitas vezes a diligência volta e sem a gente resolver. Então a gente vai ter um outro esforço de pedir uma nova diligência, um novo debate aqui também. Entende? Então, na verdade, a gente redistribui aí as possibilidades, né, de debate, mas dentro digamos assim, de um fluxo que é mais, que permite mais esse aspecto dialógico do processo, entende? No lugar de a gente ficar debatendo com a autoridade diligenciante, faça isso, não, agora faça aquilo, certo? O debate fica em torno, né, do processo na DRJ, no novo AutoCARF. Tem vantagens, realmente são argumentos, digamos assim, de razoabilidade, né? Não são argumentos muito legais, né? Mas a gente adotou isso daí. Diga, Fred. Eu queria saber do relator, presidente, se esses documentos colacionados aos autos, eles já foram, por ocasião da apreciação ainda da compensação em si, ou se isso veio ao lume posteriormente. Porque nós estamos pedindo para que a Receita Federal reanalise o direito creditório pleiteado à luz de documentos colacionados aos autos. Se esses documentos colacionados aos autos já estiverem desde o início, está entendendo? Me parece, e aí o que o doutor Sérgio está pontuando, eu estou tentando evoluir aqui meu entendimento, esse de permitir que a gente anule sem anular, ou seja, que a gente desconsidere um processo administrativo, que é o que, na prática, é o que está acontecendo. Nós estamos desconsiderando tudo que aconteceu até agora para reiniciar. E sem dizer exatamente qual é o vício específico, por exemplo, da decisão de primeira instância, qual é o vício específico da declaração de compensação, enfim. Mas, como eu volto a dizer, eu sou recém-egresso, né, eu não acho que
Eu acho que essas questões merecem ser melhor refletidas, estou refletindo em cada julgamento desse, mas o posicionamento do Dr. Sérgio me parece bastante relevante. E a pergunta é, esses documentos colacionados aos autos não já foram observados pela Receita Federal originariamente? Nós estamos pedindo para ela... Não, eles não foram analisados. Porque é o seguinte, quando fez a análise do direito creditório, tanto é que agora chegou às conclusões, esses documentos, eles não foram analisados inicialmente. Qual foi o motivo, inicialmente, da glosa? Insuficiência de crédito, em razão da não comprovação do determinado valor. Então, esses documentos, eles são colacionados posteriormente. Essa aí, quando a gente fala para analisar o direito creditório, para analisar esse crédito, à luz agora desses documentos. Porque quando foi feita essa análise, não foi feita com base nesse documento. É semelhante quando acontece, um caso que é muito comum, que é o próprio fonte. Às vezes, é feito o batimento, DIRF não encontra o valor na DIRF, e aí o contribuinte apresenta a nota fiscal. Aí é feita uma análise do direito creditório à luz de quê? Desses documentos. Então, porque se essa análise, você está dizendo, já tivesse sido feita lá atrás, com base nesses documentos, aí a discussão aqui seria outra. É o que vai acontecer, vamos por hipótese, que a delegacia analise esses documentos e vai indeferir esse crédito. Ela não homologa. Certo? Ele vai abrir uma discussão. Aí nessa discussão, sim, esse vai ser exatamente o que você disse. Porque ela analisou esses documentos, que é a prova do contribuinte. A petição inicial desse processo é uma DECOMP, uma declaração eletrônica de compensação. Certo? O contribuinte não junta nenhum documento, né? Transmitido, preenchido e transmitido, ele não apresenta nenhum documento. Como é que é a análise da DECOMP? Certo? A Receita vai cruzar informações nos sistemas de dados. Então, vai cruzar informações do IPJ, PCTF, DIF, tudo que tem na base de dados da Receita. Também não tem nenhum documento. E aí sai o despacho decisório. Né? Então, isso é regra. Né? Às vezes tem processamento manual, mas não é o caso. Certo? E aí, quando tem processamento manual, aí, às vezes o contribuinte é intimado e apresenta documentos. Mas não é o caso, ela tem conta eletrônica. E aí o que acontece? Quando sai o despacho decisório e o contribuinte vai apresentar a manifestação de conformidade, aí sim ele tem a oportunidade de apresentar documentos. Certo? E esses documentos podem ser aceitos ou não. A DRJ pode dizer, não, eu não aceito como prova. E aqui a gente pode dizer, não, vale como prova. Né? A avaliação das provas. E a ideia, pelo que eu entendi aqui da conclusão do relator, assim, agora a DRF, você não colheu os documentos. Então, olhe agora esses documentos e faça uma nova análise. Essa é a ideia. Eu acho. Então, chegando nesse caso aqui especificando, por que eu me convenci? Porque ele traz a planilha e ele abre, ele vem especificando mês a mês, ele detalha mês a mês, entendeu? Pois é, ele faz uma interação, né? Exatamente. Vai ajudar a Ok, vamos voltar? Gisele? Acompanha o relator. Também acompanha o relator, Júlio. Também com o relator, presidente. Sérgio? Acompanha o relator. Jefferson? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Então, ficou o resultado do item 58 da pauta da provimento parcial por unanimidade para voltar à DRF. Vamos prosseguir aqui na nossa pauta. Isso foi o item 58. Pronto, vamos prosseguir. Então, aqui na nossa pauta, vamos votar o item 59, processo da empresa Frigorífico Sul Mineiro, limitada, que vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson.
Tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou passar o relatório. Ok. Trata-se de recurso voluntário contra acordo da DRJ, que negou provimento a manifestação de conformidades por ter apresentado pedido de restituição do valor, né, de R$ 11.273.659,06, lastreado em crédito de título ao portador de empréstimo de 1904 da Prefeitura do Distrito Federal. Mediante requerimento administrativo, o pleito foi objeto de parecer, né, fundamentado no artigo 165 CTN, que negou, né, a possibilidade, né, o parecer foi acatado no despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição pelos mesmos fundamentos. Conformado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Pessoal, peço desculpas, mas está tendo uma obra aqui do lado, aqui, às vezes fica um pouco ensurdecedor, então eu vou tentar seguir no relatório no voto, mas caso eu não consiga, aí eu peço que me avise, se ficar inaudível, digamos assim. Mas, seguindo, inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que o título apresenta natureza fiscal e, portanto, haveria plena possibilidade no pedido de restituição e de compensação. Também a não coincideu a prescrição, né, da exigibilidade do crédito, porcentagem de crédito imprescritível. O acordo da DRJ, por outro lado, em detalhada análise, negou o provimento à manifestação de conformidade em acordo assim emendado. Ele reproduziu o acordo que a ementa, né? A Secretaria da Receita Federal não tem competência para apreciar pedido de restituição estribado em títulos emitidos pela Prefeitura do Distrito Federal. Resignado, o recorrente apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos já apresentados, especificamente no que tange a natureza fiscal do título, né, e na possibilidade de compensação do mesmo com débitos de natureza tributária. É o relatório, presidente. Vai prosseguir. Ah, tá. Perfeito. Recurso voluntário tempestivo e eu tomo conhecimento. Passo análise do mérito. Trata-se de pedido de compensação, de restituição e compensação lastreado em título ao portador de empréstimo de 1904 da Prefeitura do Distrito Federal, que pretendia ser utilizado para compensar débitos do imposto de renda da pessoa jurídica. O recorrente alega a natureza fiscal do título e a possibilidade de compensação dos tributos com tributos federais. Sobre o tema da compensação da restituição, menciona-se os artigos 165 e 170, CTN, né? Além do artigo 2º da Instrução Normativa número 600 de 2005, vigente à época. Né? Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sobre sua administração. As instruções normativas seguintes, como, por exemplo, a IN-SRF 900 de 2018, também no artigo 2º manteve o mesmo entendimento, o mesmo dispositivo. Né? Assim, a legislação infraconstitucional e infralegal é clara no sentido de que poderão ser restituídos pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sobre sua administração. Portanto, apenas tributos e contribuições federais poderão ser objeto de restituição para débitos de tributos e contribuições federais. O título de empréstimo ao portador, emitido pela Prefeitura do Distrito Federal em 1904, não possui natureza tributária, não cumprindo os requisitos constantes, inclusive no artigo 3º do CTN. De outro disposto, concluindo, né, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento. É como voto, presidente. Obrigado, Jefferson. Alguma observação, debates? Observação, presidente. Título, né? Tem previsão expressa, né, na lei, né, não é possível compensar, né, direito creditório que não é ajustado pela Receita. Artigo 74. Fica difícil. Uma dúvida, presidente. Esse título é de 1904 mesmo, vencido em 1904, é isso? Sim. É isso mesmo. Isso eu li aqui e demorei a... Esse credor já existia nessa época? O título está... Não é dele. Ele compra o direito de crédito. É o portador. O título é o portador. Ele compra o direito de crédito. Isso aí, no jargão da Receita, é o famoso título podre. Título podre. São vários, assim. Aí tem título da Eletrobras. O título da Eletrobras tem até súmula do CARF, para você ter uma ideia. Isso aqui tinha que usar a inteligência da súmula da Eletrobras, né? Pois é. Tem até súmula, né, para você ter uma ideia. Né?
Eu acho, inclusive, viu? Ok, gente, vamos... Mas o da Eletrobras não tem 116, 117 anos já, né? Não, acho que não, deve ter só uns 80, não, é bem antigo, da Eletrobras é bem antigo. Não é nesse nível, mas eu já peguei processo, né, que o contribuinte quer utilizar títulos do Império ainda. Parece piada, né, de mau gosto, mas eu já vi. Como é que você põe esses valores, hein? Pois é. Há algum posicionamento da parte em relação à eventual prescrição, decadência? Há algo que seja debatido isso no recurso, doutor Jefferson? Só por curiosidade mesmo. Eu não cheguei a ver o recurso em si. Deixa eu só verificar aqui. Eu acredito que sim, que tem alguma coisa em relação ao negativo de prescrição, mas perde o objeto, né? A gente pode discutir isso depois, não vamos perder tempo agora não. Depois eu tenho interesse de saber. Sobre os casos que eu conheci, geralmente é assim, o contribuinte, alguém consegue na justiça a possibilidade de utilizar, consegue uma decisão precatória, uma coisa assim, né? Inclusive tem casos que tem até juízes envolvidos nisso daí. Consegue na justiça o direito de crédito reconhecido judicialmente, certo? E aí essa pessoa pega esse direito de crédito e vende rapidamente no mercado esse direito de crédito, tá certo? E aí os clientes, quando vão utilizar o direito de crédito, é o tempo que a decisão judicial já caiu, já foi reformada, e todos perdem. Então chega a ser estética, entende? O movimento assim, que está por trás disso daí. Em geral, eu estou dizendo que é o caso do presente processo, obviamente, geral da minha experiência aqui na Receita. Figênio? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Wilson? Também acompanho o relator. Alexandre? Relator, presidente. Sérgio? Relator. Fred? O relator. Eu também acompanho o relator, então o resultado ficou em negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Então, dando prosseguimento ao julgamento, o item 60 da pauta já foi julgado, né, tinha a sustentação oral, tinha preferência, todos foram julgados no próprio dia. O item 61 da pauta foi retirado de pauta, a mesma coisa para o item 62 da pauta, a pedido das partes. Então, vamos julgar o item 63 da pauta, processo da empresa financeira Alfa S.A., crédito, financiamento e investimentos, que também será relatado pelo conselheiro Jefferson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Vou passar o relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto pela recorrente contra acordos da DRJ, que negou provimento à manifestação de conformidade apresentada pela recorrente. Para a síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o relatório do acordo recorrido. Trata-se de manifestação de conformidade apresentada pelo contradispósito decisório que não homologou compensação, né, buscando extinguir, né, débito de IOF, com vencimento em 13 de março de 2009, com crédito decorrente de pagamento indevido oriundo de parte do pagamento por meio do documento de arrecadação de receitas federais, DARF. O crédito apontado pela interessada não foi reconhecido porque ele teria sido integralmente utilizado em um ou mais pagamentos anteriores, não restando valor disponível para a compensação do débito informado no perticonto. Notificado da decisão, né, o contribuinte apresentou seu inconformismo, né, alegando que a divergência apontada no despacho decisório seria decorrente de uma falta de retificação da STF de julho de 2008, omissão que já teria sido sanada em 17 de novembro de 2009 para regularizar a pendência apontada. Assim, basicamente em sede de manifestação de conformidade, a recorrente alegou que a necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 74 da Lei 9430, em segundo lugar, a regularidade da compensação efetuada pelo recorrente, admitindo o erro no preenchimento da DSTF original. Em terceiro lugar, no período da
apuração da data do dia 30 de junho de 2008, recolheu em 3 de julho de 2008 um montante de R$150.500, código de retenção número 5706, rendimentos de capital juros remuneratórios. Alega nesse sentido que foi posteriormente apurado que o IRR-fonte tem juros remuneratórios relativos ao período de apuração de 30 de julho de 2009 é de R$1.003.809,01, e não o montante recolhido em 3 de julho de 2008. O montante recolhido em 3 de julho de 2008 consta o valor recolhido a maior e objeto do perdicont de final 6078. No entanto, o acórdão recorrido negou provimento à administração em conformidade, sustentando em síntese que a posterior retificação do STF, sem a devida comprovação com documento hábil e idôneo, apto a sustentar a redução do débito confessado, não tem condão de afastar o débito originalmente confessado, que por sua vez fundamenta a homologação do perdicont de final 6078. Resignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que reprisa os argumentos já apresentados na manifestação, sobretudo reforçando o pedido de reconhecimento do direito creditório e da homologação da compensação pleiteada, assim como traz aos autos alguns documentos adicionais. É o relatório, presidente. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e eu tomo conhecimento. Quanto ao mérito da questão, eu entendo que o acórdão não deu provimento à administração de conformidade pleiteada por ter entendido não haver liquidez e certeza do crédito pleiteado. Pois, segundo entendeu o acórdão, o contribuinte não havia demonstrado de forma clara a procedência do seu próprio direito creditório. Em síntese, o despacho não reconheceu o crédito de IRR-fonte, que, segundo alega a recorrente, foi pago indevidamente pela mesma no período do dia 3 de julho de 2008, acarretado por engano, a maior é o valor devido no período de 30 de junho de 2008. Assim, não reconheceu a compensação que pretendia excluir o crédito tributário de IRR-fonte no período de apuração de junho de 2008, por sua vez declarada na Perticomp de final 6078. Em outras palavras, a autoridade de origem, por identificar já haver débito vinculado ao crédito pleiteado, não pode proceder com a verificação de liquidez e certeza do direito creditório apresentado pela contribuinte. O erro alegado pelo contribuinte se consubstancia em recolhimento a maior, já que teria acrescentado indevidamente aos valores devidos em junho de 2008. Somente após foi verificado que o valor já informado não correspondia ao valor efetivamente devido, motivo pelo qual houve a apresentação da retificação do STF. Nesse sentido, procedeu a posterior retificação, em que informou o valor recolhido, retirando o valor alegadamente indevido. Nesse sentido, procedeu ao pedido de compensação do valor pago a maior, que não foi homologado por não haver sido demonstrado por documentação hábil e idônea dedicada a afastar o erro alegado no preenchimento do STF original. Não obstante, alegar a recorrente que deve-se buscar a verdade material para reconhecimento do seu direito creditório. Evidentemente que a declaração do débito da STF gera presunção relativa que pode ser afastada pelo contribuinte, unido de laço probatório apto a comprovar o seu direito creditório. Nesse sentido, já se pronunciou esse Tribunal Administrativo, já colaciona aqui um acórdão da primeira turma ordinária da terceira sessão, nesse sentido, entendendo que o ônus de demonstrar a veracidade da sua alegação é do contribuinte, como também já manifestou um acórdão da primeira turma especial da primeira sessão do julgamento. Por outro lado, não logrando êxito em demonstrar, não há como reconhecer o erro de fato. Colaciona também alguns outros julgados aqui, no mesmo sentido. Ainda reforça-se que a retificação da STF ocorreu após a emissão do despacho decisório eletrônico, certificado em 19 de outubro de 2009, e o erro alegado somente foi sanado em 17 de novembro de 2009, e, portanto, após a ciência do despacho decisório. Tal circunstância, contudo, não é impeditiva para proceder ao reconhecimento do erro do preenchimento do STF, nem o eventual reconhecimento do direito creditório, conforme já tenha decidido o CARF. Não obstante, o acórdão recorrido, na análise dos documentos apresentados em sede de manifestação de conformidade, acrescentou o seguinte: apesar dos argumentos que cogitam demonstrar a inconsistência das conclusões expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa por si só não permite corroborar a pretensão demandada na manifestação, porquanto carente de pertinente dilação probatória, necessária a aferição do cumprimento dos pressupostos da existência e validade do crédito postulado, bem como a disponibilidade patrimonial
da importância reivindicada para o exercício da compensação. Importa acentuar que a iniciativa levada a efeito em relação aos dados originalmente confessados em DSTF prefaz evidenciar tão somente a mera intenção de reduzir o tributo que serviu de diretriz para análise da pertinência da origem do crédito e aliciar-se para as inferências reportadas no despacho decisório, assim notando o único propósito de se estabelecer uma tênue conexão com as alusões que tensionam persuadir a autoridade julgadora acerca da pretensa legitimidade, né, do importe noticiado na decomp eletrônica. Sob tais perspectivas, vale ressaltar que as informações prestadas em DSTF possuem caráter de confissão de dívida e têm seus efeitos determinados conforme no artigo 5º do Decreto 2124 de 84, cujo exercício da retificação é espontânea nas declarações deve ser efetuado mediante observância dos requisitos fixados pela legislação tributária. Nesse cenário, de fonte de tais evidências, transfere-se ao jeito passivo ou ônus probante pertinente à colação das provas da ocorrência de imperfeições das informações. A questão, portanto, é substancialmente centrada na análise de documentação hábil a demonstrar que realmente houve erro no preenchimento do DSTF, em virtude do reconhecimento maior ou do recolhimento maior ou indevido, e que tal recolhimento gerou crédito a ser homologado em declaração de compensação. Na manifestação de conformidade, a recorrente juntou o comprovante de recolhimento no valor de R$ 1.150.500, as folhas 17 e DSTF original, as folhas 18 e 20. Fiz aqui o print, né? Foi justamente a diferença entre os valores recolhidos que pretendeu-se utilizar, segundo alega a recorrente, para compensar o crédito constante na decomp em 3 de julho de 2008. Também coloquei o print aqui, logo na sequência. Conforme se observa nos documentos apresentados, além da DSTF do comprovante de arrecadação acima mencionado, realmente não há verificação da juntada dos mesmos aos autos, especialmente no que tange aos livros contábeis e fiscais que poderiam corroborar com a verificação do direito alegado pelo contribuinte. Reforça-se que o pedido de juntar documentos comprobatórios na esfera concursal, em tese, deve lastrear-se nas hipóteses previstas no artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235. No entanto, em homenagem ao princípio da validade material, eu conheço os documentos apresentados. Sobre o documento apresentado em sede recursal, o recorrente argumentou: para que não se restem dúvidas quanto à lisura do recolhimento maior, por força do princípio da verdade material, o recorrente junta, nesse momento, cópias da blocação anual de empresas de receitas e despesas, né, onde comprova, né, segundo entende o recorrente, o valor lançado em despesas sobre juros sobre capital próprio, e que corresponde ao valor informado no demonstrativo de folhas 4 apresentado na amortização de conformidade. Também saiu cópia do relatório de cálculo do JCP, que foi gerado pelo agente, contratado para a prestação do serviço de custódia das ações em emissão da recorrente, onde também serviria para comprovar o alegado pelo contribuinte. Abaixo segue documentação contábil, blocação, né, anual da empresa de receitas e despesas, apresentada em sede recursal, folhas 61 e 62. Fiz também print. Observa-se que no documento consta o valor de R$ 1.003.809,01 referente ao imposto de renda federal. O valor de fato é correspondente ao alegado pelo recorrente. Porém, não há mais qualquer outra informação ao documento contábil fiscal que reforce a alegação apresentada pelo contribuinte. A verdade material, indubitavelmente, deve lastrear o presente. Porém, sem estar amparado em laço probatório suficiente apto a demonstrar o direito creditório líquido certo, a exemplo da juntada de documentos contábeis a lastrear os valores recolhidos, bem como circunstâncias fáticas que levaram ao recolhimento, torna-se dificultosa a comprovação de tal narrativa aos autos. Não se pode afastar nesse sentido o teor do artigo 147 do CTE. Em outras palavras, a simples retificação da declaração não encerra o direito do recorrente em fazer jus ao crédito pleiteado. Portanto, na minha leitura inicial, não ficou demonstrado cabalmente pela leitura dos documentos apresentados que o valor fora pago a maior fundamentaria o direito creditório buscado pela recorrente. Não basta a alegação do valor material sem demonstrar cabalmente por documento a documentação hábil e idônea que o direito creditório é devido e que o erro de preenchimento do STF realmente ocorreu. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso no mérito e negar provimento do recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado, Jefferson. Comentários, debates? Não, podemos. Sim.
Eu estou abrindo o processo aqui, Jefferson. É assim, você realmente acha que essa prova não é suficiente? Porque há uma coincidência de DPJ, Sim, você de fato, pega... Fale. É um processo que realmente me deixou bastante com dúvida, assim, sabe? Só que como eu não tive aquela certeza, assim, agora, claro, eu abro a possibilidade de que os colegas com mais experiência, né, possam confirmar, né, se essas informações realmente são suficientes. Na minha leitura inicial, não seriam, mas estou aberto aí a modificar meu entendimento tranquilamente. Assim, A DRJ bateu firme na questão probatória, né, Gisele? Não, bateu, não tenho dúvida. Bateu firme, exatamente. Não, quanto a isso, para mim, não tenho, estou vendo aqui. Fato é que ele junta esse documento que, de alguma maneira, bate com a DIPJ e com o que ele alega em termos de diferença. E se vocês abrirem aqui, ele deu print só de um deles, mas na hora que você abre aqui no processo, eu fiquei um pouco na dúvida da suficiência dessa prova, se não seria suficiente, porque, vejam, o que mais? Se vocês abrirem, tem essa belocação anual da empresa, que você consegue ver certinho a composição dos valores e a título de JCP. E ele faz essa abertura do valor bruto, do imposto de renda, do valor líquido, para mostrar a composição. Enfim, o que vocês esperam mais de prova? Assim, o que convenceria vocês? Porque, assim, no fundo, a DPJ bate. Ele disse é um erro na DCTF. Ao mesmo tempo, ele está juntando aqui, a DRJ pede, concordo, aí ele vem em recurso voluntário e junta as demonstrações financeiras da Alfa, mostrando justamente esses lançamentos do ano e a composição da consolidação dos valores totais, que inclusive o próprio Alexandre mostra o recolhimento no 1.103.809,01, ou seja, os valores estão batendo. Qual foi o processo? Tá bem no final, se você for lá, baixar tudo, foi no final, é a 60 e 61. Então, assim, eu queria mais provocar o colegiado, porque, assim, para mim, eu não negaria. Se houvesse alguma dúvida, eu intimaria para alguma prova adicional, mas aqui, assim, há uma coerência entre esses demonstrativos, o que ele lançou na DIPJ, de forma a evidenciar o erro. Aqui são lançamentos, não deixam de ser contábeis, né? Então, até convido, viu, Alexandre, também a dar uma olhadinha, mas não sei, me vem uma coisa muito, assim, o que mais? Como esses documentos que adiantou recurso voluntário são planilhas, não são contábeis. Gente, mas eles consolidam a composição do valor e a forma como ele fez esses lançamentos. Eu não acho que não há... assim, a gente pode chegar à conclusão, tá bom, há uma insuficiência, poderia ter juntado mais ainda... e eu não considero direito líquido e certo, que é a linha do Jefferson, ok, mas o que se espera mais? Né? Então, o que convenceria vocês nesse caso? Vamos organizar. Wilson está com quem quiser falar, levanta a mãozinha, por favor. Ok. Para mim, esse documento aqui não seria válido como documento contábil, esse que está no documento 2, DOC 2 aqui. Existe, assim, a primeira questão da formalidade, né? Apresenta uma folha com essas informações. Se ele tivesse extrapolando a questão da formalidade, mas só uma informação de uma folha dessa aqui, não
consolidada, para mim, eu acho que é insuficiente para poder estar comprovando. Há que se lembrar que, veja, só para complementar, presidente, ele fez um cálculo. Ele fez o prévio, tá, Wilson? Só, se você pegar a prévia que dá na consolidada. Veja, por que ele está pleiteando um pagamento maior? Porque ele está dizendo que houve um erro. Quando ele fez uma apuração, ele chegou a um valor. Ele fez um recolhimento exatamente daquele valor. Aí depois ele falou assim, olha, errei, né, aí o valor que eu tinha que calcular era um valor menor, né? Mas qual que era o valor maior que ele tinha calculado? Por que ele chegou naquela base lá para poder estar fazendo aquele recolhimento? Isso para mim não ficou... Não, eu acho que ele poderia ter instruído melhor com relação à diferença, não tenho dúvida, de fazer um panorama do antes e depois. Isso seria o mundo ideal. O que ele faz é, olha, eu tenho esse valor de 1.300, eu cheguei nele através desses demonstrativos, e ele não faz o cotejo, realmente, ele não chega e fala assim, olha, o erro, aquele outro valor equivocado, ele foi baseado nisso, mas ele tem que mostrar, na verdade, onde ele se baseou no valor correto, e porque aquilo é um erro. Então, na verdade, eu não sei, assim... Giro sobre capital próprio é uma coisa tendencialmente meio, né, até dentro das próprias companhias, difícil, né, em termos probatórios. Você vai ver muito mais nesses demonstrativos consolidados e nas aberturas que estão ali. Por isso que eu provoquei, assim, qual o nível de documento? Você queria um antes e depois? Então, assim, é mais para a gente pensar junto, entendeu? Porque... num primeiro momento, para mim, seria mais suficiente, tá? Já pediu a palavra, depois o Efigênio, depois o Wilson. Nelson, eu queria ouvir o Efigênio também, depois eu queria me pronunciar. Eu acho que eu vou pedir para abrir mão da minha palavra agora e eu peço de novo a palavra depois. Certo, Efigênio, Wilson e depois o Jefferson. Eu acho assim que nós temos que ter muito cuidado com a documentação que a gente aceita, porque às vezes nós temos a questão formal, né, a documentação que eu pego, e às vezes a gente, digamos assim, a gente é menos formalista de acordo com o quê? Com a documentação, com o conjunto probatório. Vamos pegar um processo que nós analisamos brevemente, o que tinha ali? Tinha uma nota fiscal, tinha um plano de rendimento e tinha uma planilha. Então ele faz todo o esforço para demonstrar, olha, eu não tenho isso, mas olha o que eu tenho aqui. Você olhando, você se convence e verifica. Que aquilo ali, olha, realmente, aquela questão da convicção, os elementos te dão muita força até para você aprofundar e buscar uma diligência. Perfeito? Agora, ou devolver para a DRE. Agora, olha só, a DRJ, ela foi incisiva, foi categórica na questão probatória, é dado material. O contribuinte me apresenta um documento que é o seguinte, a gente olhar aqui, deslocação anual das empresas, receita e despesa, e depois um relatório de cálculo de justa capital próprio. Pergunto, o que impediria, nesse caso aqui, dele, esses valores que estão aqui, pelo menos ele fazer um contraponto com a contabilidade, não é planilha, mas um contraponto alguma coisa. É uma prova muito frágil. E a minha preocupação nesse aspecto, e peço ver os que pensam diferente, é o seguinte, é a gente começar a abrir, elastecer muito a questão probatória, entendeu? Porque esse documento que veio nos autos é um documento assim, extremamente frágil. E o contribuinte ele sabia que deveria apresentar provas. A DRJ foi categórica e ele me traz uma prova assim, extremamente frágil e desacompanhada. Então, a gente verifica isso aqui, o que mais que eu tenho? Não é só isso. 2 documentos que não tem assinatura, que não tem nada, e outro relatório. Então, isso aqui até a própria contabilidade, até contra a própria contabilidade, a forma que ele me traz esse documento. Entendeu? É por isso que eu entendo, e quando o Jefferson analisou, porque uma coisa é quando você vê essa prova frágil, mas com mais elementos, opa, realmente. Mas isso aqui, qual a convicção que isso traz a gente, olhando nesse sentido? Entendeu? É essa reflexão que eu gostaria de trazer. Para mim foi mais a DIPJ batendo, tá, gente? Só foi
Está mudo? Desculpe. Desculpe. Palavra agora para o Wilson, Jefferson, eu e depois a Gisele. Veja, eu até entendo que há uma possibilidade de que tenha acontecido um erro, né? Mas eu acho que tem que ter uma justificativa, que seria um pouquinho mais razoável, né? Assim, por exemplo, o juro de capital próprio, ele poderia eventualmente estar dizendo o seguinte: olha, a gente fez uma proposta, a diretoria fez uma proposta de pagamento de juro de capital próprio em determinado valor, só que a Assembleia, nós fizemos esse recolhimento, a Assembleia não entendeu que não ia fazer aquela distribuição, o valor foi menor, então a gente fez um recolhimento maior. Eu acho que aí até seria bem razoável, e poderia ter documentos, ela poderia estar apresentando documentos que justificassem esse tipo de erro. Agora, veja, ela confessou em DCTF, fez o recolhimento, agora não apresenta que base que ela utilizou para fazer aquela apuração, né, e depois apresenta um documento em que está exatamente o valor que ela considera como correto, sem ter nenhuma justificativa. Então, e um documento, veja, não é faltando formalidades, me dá a impressão que, assim, ela teria condições, se fosse o caso, de tentar apresentar uma justificativa mais completa, mais razoável, e completar com um documento que pudesse estar justificando esse erro. Poderia até ter acontecido, mas eu sinceramente, não consigo enxergar isso aqui. Está mudo, Nilson? Jefferson, eu e depois Gisele. Olha, eu assim, confesso que quando eu fiz análise do processo, assim, eu fiquei um pouco com dúvida mesmo, assim, sabe? Eu cheguei a considerar a hipótese de diligência, retorno para verificação, né, pedindo mais provas, mas o problema é justamente os documentos que foram apresentados, né, na esfera recursal, porque houve pedido de novos documentos na esfera recursal e eram aqueles, né? Poderiam ter sido outros, né? Então eu fiquei assim, bem na... Puxa, poderia ter sido, né, uma documentação mais cabal, digamos assim, porque que não foram apresentados em manifestação de conformidade ainda, né, foi apresentado só em esfera recursal, né. Então isso me pesou bastante, assim, para o meu entendimento inicial, assim. Não sei se esclareci minha posição. É isso, presidente. Ok. Assim, não creio que seja difícil calcular juros sobre capital próprio. Assim, a base de cálculo é gerada pela contabilidade da empresa. Qual é o capital da empresa? O juros sobre o capital da empresa é a própria contabilidade. Entende? É claro que assim, a própria contabilidade exige demonstrativos, certo? Então, assim, os dados que estão lá contabilizados são muitos. Né? Para eu recuperar esses dados, existem os demonstrativos. Certo? Mas, assim, esses documentos que ele traz, eu não entendo nem como demonstrativos. Ele faz, da conta tal e da conta tal, mas ele não traz o razão da conta tal. Então, a gente tem como verificar. Então, assim, uma prova que eu não consigo nos autos nem negá-la, eu não posso nem contestar a prova. Isso não é prova. Então, assim, eu coloco uma planilha, eu não consigo verificar se essa planilha tem alguma legitimidade, certo? Quer dizer, eu não posso dizer que ela não é verdade, eu também não posso dizer que ela é verdade. Esse é o princípio, digamos, básico da teológica, sei lá, da ontologia, né? Então, eu estou dizendo, uma prova, né, para ser suficiente, ela tem que ter algum fundamento, certo? E o fundamento do cálculo de juros sobre capital próprio é o capital, né? E é isso que tem que ser demonstrado, certo? A partir de qual é a base de cálculo, né, para eu chegar naquele valor que é esse e não aquele, e aí demonstrar o erro dele. Inicialmente ele disse que era uma coisa. Aí depois que foi negado, ele disse, não, agora é outra, certo? Que é exatamente o que ele está pedindo. Olha, de onde foi que ele tirou esse valor que ele está pedindo? Provavelmente, do lugar onde ele tirou esse valor que está pedindo, é o lugar onde estaria demonstrado o erro dele, mas ele não traz isso. Faz um outro documento. Uma planilha que a gente não sabe de onde veio. Então, eu entendo, assim, que não é suficiente, entende? Não é suficiente. E o fundamento da DRJ é esse, falta de provas.
em falta do que não comprovou. E aí ele tem a oportunidade de apresentar um recurso e traz 2 planilhas. Eu entendo que realmente ele não comprovou. Então, Gisele, uma palavra. Bom, vamos lá. A planilha 1, que é essa alocação anual, é uma demonstração contábil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque tem as subcontas e tudo mais. Nessas subcontas, ele mostra os valores a título de JCP do primeiro, segundo e o total anual, cuja base é os 8.548.126,05, que na planilha sequencial é a base de cálculo do imposto de renda, do qual ele faz e pede e reflete na DIPJ. A partir desta sequência de atos, eu tendo a ver que ele tem este direito creditório. Qual seria a prova irrefutável para a Gisele deste direito creditório? Seria a Assembleia, concordo com o Wilson. Wilson, verdade. Se a gente tem uma Assembleia Geral mostrando a distribuição de lucro, e o pagamento e a remuneração a título de JCP, isso fica redondo. Não há dúvidas quanto a isso, tá? Mas, assim, a BRJ, quando ela pede fiscal e contábil. Para mim, eu tenho uma demonstração contábil, não é a abertura realmente dos 8.548.000, a gente poderia ter demonstrações contábeis amplas para a composição desse valor ou razão contábil, não tenho dúvidas, mas há um indício forte. E diante do princípio da verdade material, se eu fosse a relatora, eu proporia uma diligência para que o contribuinte fosse intimado a abrir o razão, ou seja, abrir esse valor de 8 milhões para demonstrar a composição deste saldo que justificou 1003, que reflete na DIPJ, bem como potencial justificativas de ordem societária, né, documental, formal, quanto a essa situação. Porque, assim, eu estou vendo o real indício. Então, com base no princípio da verdade material, dada a coerência desses valores com o lançado na DIPJ, eu entendo que eu poderia, sim, trabalhar com uma diligência. Mas essa é a minha posição, tá, gente? Leia-se, eu considero que o relator está correto em entender que não é suficiente, mas eu não acho que é suficiente para indeferir de plano sem uma averiguação dada a coerência desses valores aqui, tá? Então, essa é a minha posição, assim, meio final, assim, olhando os autos, pensando em tudo que os senhores colocaram e o que o relator colocou. Desculpa, Efigênio e depois o Jefferson. Gisele, eu até tenderia a concordar com você que isso aqui é um documento contábil em outras ocasiões, mas isso para mim aqui é um relatório que contém algumas contas contábeis. E como a gente analisa aqui o contribuinte, não é o caso, mas eu não estou falando do contribuinte que não tem condições, né? Para mim inferir isso, mas é o seguinte, esse relatório aqui, isso não é um documento contábil, é um relatório que é um mero relatório, que ele pode muito bem escolher algumas contas, e nós já vimos aqui, hoje mesmo nessa sessão, nós já vimos contribuinte que num processo ele vem com a riqueza probatória enorme, e o outro ele não traz nada, ou traz alguns pingados de prova. Por quê? Então aqui é o seguinte, o contribuinte que a DRJ chega, é incisiva, bate, ele me traz o quê? Um relatório com algumas contas, um outro relatório e um outro demonstrativo de cálculo. Peraí, esse contribuinte não tem contabilidade? Eu acho que isso é um desrespeito com a gente que está julgando. Com toda sinceridade. Eu apresentar um negócio desse e chamar disso de prova. Se isso for, eu tenho esse esboço aqui, agora eu vou escorrer. É isso, faço alegação. Agora isso aqui, entendeu? Com todo o respeito. Entendeu? E respeitando sempre a opinião diversa. É questão de posicionamento. Ok. Palavra para o Jefferson. A palavra do Jefferson vamos encerrar as inscrições aí, tá? Então, quem quiser falar, assinala aí na palavra do Jefferson, depois a gente volta, tá certo? Eu não vi quem foi que... Jefferson, pode falar. Eu apertei sim. Que o Fred tinha levantado. Tá certo.
Ah, tá certo. O Jefferson fala, depois o Fred, e depois eu vou me inscrever também. Jefferson, pode falar. Depois o Fred e depois Tá ele. bom. Presidente, eu confesso que eu fiquei com bastante dúvida em relação a esse processo. Analisei bastante, refleti bastante, sim, sabe? E até teria feito o voto, mas com uma, digamos assim, um coração aberto, digamos assim, para ouvir o colegiado, né, ouvir os senhores, né, especialmente por terem mais experiência que eu no colegiado, né, relativa à apreciação desses documentos, né, pelo menos assim, na minha leitura inicial eu não conseguia identificar esse laço probatório, muito embora houvesse coincidências, né, que é justamente isso que mostrou bem a Gisele, assim, de valores, assim. O problema é justamente a questão probatória, que me pega muito, assim, e é algo que eu teria até uma sensibilidade de estar disposto a propor uma resolução eventualmente. Se fosse o caso, né? Mas realmente, a princípio, eu ainda manteria meu voto. Né? Ok, Fred, depois eu. E a gente encerrou as inscrições. Tá? Maravilha. Eu ouvi atentamente aqui a todas as posições, e essa questão relacionada a indícios, provas, é algo muito sensível, né, no processo administrativo tributário. Tem toda a questão da verdade material como princípio de fundo, e que a gente, a depender do critério interpretativo, pode levar a estender isso ao infinito, ou encontrar um limite para dizer, olha, até aqui eu aceito o indício, até aqui demanda a prova. No caso dos autos, e pedindo vênia aqui ao entendimento da doutora Gisele, eu entendo que sim, o contribuinte teve todas as condições, até esse instante, de demonstrar de forma cabal, entendeu, as razões que levam ele a ter apresentado o recurso voluntário. Cada caso, de fato, é um caso. Agora, os documentos que estão nos autos, pelo que eu concebi do entendimento geral, é de que eles não são suficientes à demonstração daquilo que o contribuinte alega. Uma parte do colegiado, puxada aqui pela manifestação da doutora Gisele, me parece que permitiria uma diligência para viabilizar a coleta de provas adicionais, né, e outra parte entende que não, que isso já é suficiente. Eu me alio a essa segunda parte, não por entender que o princípio da verdade material não deva ser observado. Eu entendo que o princípio da verdade material foi observado, aí é que está. De fato, há um limite ao exercício. Aliás, todo direito é limitável, diga-se passagem, e o da ampla defesa e contraditório também. No momento em que o julgamento de primeira instância alinha as questões relacionadas à prova, diz especificamente o que é que está faltando, e o colegiado, ele permite, inclusive, que na segunda instância o contribuinte venha a justificar aquilo que até então não tinha justificado. E no julgamento de segunda instância, que é esse agora, a gente ainda assim não tem elementos para dizer que o contribuinte, que assiste razão ao contribuinte, eu acho que é exatamente aí o limite de se compreender não a verdade material em si, mas a preclusão do direito do contribuinte de levar isso ao infinito. Então, eu concebo todas as vertentes, mas acho que o relator andou bem no quesito de ter buscado as provas efetivas daquilo que o contribuinte alega, e em não tendo sido encontrado, e me parece que nos debates também não foram encontrados como provas, mas meros indícios, relatórios, enfim, e faltou documento contábil aqui nos autos de forma mais significativa, mais plena. Então, eu acho que é o caso, sim, de votar com o relator, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Fred. Eu, na mesma linha do conselheiro Fred, eu só gostaria de acrescentar e lembrar, na verdade, nós estamos julgando o processo de declaração de compensação, que é um pedido do contribuinte. Então, em princípio, ele já tem a obrigação de comprovar o seu direito. Porque é ele que está pedindo, ele que está alegando. Certo? Então, temos digamos assim, o direito foi negado, ele já apresentou um recurso,
Na análise desse recurso foi dito que não tinha prova, né? E agora, em segunda instância, entende? Quer dizer, a situação desejada, na minha opinião, para o contribuinte está bem configurada. Né? O que se pede do contribuinte aqui? Olha, me mostre, né? Me mostre. E, é claro, dentro de uma técnica, né? Uma técnica contábil. Então, aqui, ele trazer um relatório e não trazer correspondente razão, né? Não adianta. Não adianta para mim, porque o relatório pode ser confeccionado, né? Em 10 minutos eu posso fazer um dado diferente disso daqui, certo? O que vai dar legitimidade a esse relatório? A contabilidade, uma razão, se tem coerência, é um livro, digamos assim. É o mínimo que se espera, e eu acho que é isso que foi demonstrado pelo contribuinte quando foi negado o provimento da sua condenação. Né? Então, assim, eu só queria, sem ficar repetitivo, né, eu só queria acrescentar esse argumento de insuficiência de prova, que aqui a gente está analisando um pedido do contribuinte. Então, o ônus de prova dele, digamos assim, é muito mais intenso, né, do que se fosse, por exemplo, um lançamento tributário com ônus de prova é mais a fiscalização. Certo? Vamos votar, Brunas? Presidente, eu acompanho o relator. Gisele. Eu tenho um posicionamento mais flexível, ainda que seja pedido de compensação. Eu acho que realmente, quando eu tenho um indício, uma coincidência de dados, aqui me faria inclinar para uma diligência, nesse sentido, abriria diligência para intimar. Eu estou vendo aqui ainda nos documentos, aqui, enfim, eu não tive tanto tempo hábil, ele também junta a assembleia aqui da Alfa, as folhas 55 a 59. Eu não consegui estar em letra miúda, eu teria que parar e fazer a leitura da ata da assembleia para ver se justamente não tem essa menção do JCP. Então, eu abro divergência. Você pode pedir listas também. Só pelos elementos que eu estou vendo, eu acho que há fortes indícios da legitimidade do direito, eu converteria em diligência para fins de intimar o contribuinte de forma pontual, abrir esse valor dos 8 milhões, ou seja, apresentar a razão contábil completo, uma vez que trata de instituição financeira, eles têm que ter, e também deixar de forma clara, se não está aqui nesses documentos, que foi uma deliberação dos sócios nesse sentido, ou seja, que você tem a ata, tá? Aqui eu vou até depois dar uma olhadinha, mas eu não acho que precisa pedir visto, o colegiado já está convencido, mas essa é a minha posição. Ok, obrigado, Wilson. Eu concluo o relator, presidente. Alexandre? Bom, essa questão é bem interessante. Eu acho que os dois posicionamentos que foram levantados aí durante a discussão, eles são bem plausíveis. De fato, como a Gisele bem pontuou, há uma série de indícios com base nos documentos apresentados de que ele teria o direito, e também é bastante plausível o voto do Conselho Relator no sentido de que estão faltando alguns documentos que deixariam a questão mais bem resolvida. Então, assim, os dois posicionamentos, eles são bastante interessantes, mas eu me inclino mais pelo posicionamento da conselheira Gisele, porque eu vejo um indício ali, então eu votaria no sentido de ter uma diligência. Como voto, presidente? Ok, obrigado. Fred? Não, Sérgio, desculpa. Sérgio? Eu acho que quem tocou no ponto nevrálgico para me convencer foi o conselheiro Fred, quando ele lembrou que a DRJ deixou bem claro que faltavam documentos, né? E que o contribuinte foi muito econômico, no mínimo, que se pode dizer, do que ele apresenta. Então, eu acompanho o relator. Ok, agora sim, Fred. Pelas razões que já apontei com o relator. Eu também acompanho o relator, então o resultado ficou assim: negar provimento por maioria, vencidos os conselheiros Gisele e Alexandre.
Muito bem, vamos. Eu quero só. Deixa eu dar uma olhada aqui na pauta. O próximo item da pauta, né, que é o julgamento de 64, vai ser realizado pelo conselheiro James. Deixa eu ver aqui. Vamos dar o nosso intervalo das 18 horas, né? A gente, faltam 10 minutos para as 18, aí a gente retorna às 18, tá certo? Esse próximo processo, pode ser que demore, como a gente fica assim, nosso intervalo. Você vai ter 4? Às 6h04 ou 6 horas? Eu não entendi. Vamos começar em 55. Vamos botar 18h05 ou 18 horas? 18h05, 10 minutos de intervalo. 10 minutos, certo? Ok, até mais.